Você está perdido no estudo da reforma tributária? Eu sei que muitos de vocês estão perdidos, né? E eu, eu vou aqui ajudar vocês, né, num tema que é fundamental, né? Como a gente já vem, né, ajudando vocês aqui, né, no canal da Academia da Reforma Tributária, né? Eu decidi fazer aqui em 2 vídeos o vocabulário básico sobre a reforma tributária, né? A gente sabe que toda vez que a gente estuda um tema novo, né? A parte mais difícil é a gente se adequar e entender e se familiarizar com as terminologias específicas daquele assunto novo que a gente está estudando, né? Mesmo que você já esteja ambientado na temática tributária, há terminologias, há termos específicos, né, aqui no bojo da reforma tributária sobre o consumo. E é fundamental você se familiarizar e entender esses termos. Então já no início do seu estudo, já trazer aí em 2 vídeos esse vocabulário básico, para que quando você já comece a estudar, comece a ler as normas, você já começa a ler artigos sobre o tema, você já sabe mais ou menos aí, você já tem uma noção sobre esses termos. Então fique aqui nesse vídeo, que eu vou realmente trazer para você nessa parte 1, né, esses termos, né, essas terminologias que são extremamente importantes para você entender sobre o tema. Mas antes de eu rodar a vinhetinha, o que eu quero que você faça? Já se inscreva no canal, venha ser um acadêmico da reforma tributária, venha saber tudo sobre a reforma tributária, né? Venha aqui, né, acompanhar a gente, que certamente você vai ter acesso a informações muito importantes, né? A gente está aqui preocupado em fazer você entender esse tema tão importante que é a reforma tributária. Então, se inscreva, ative o sininho, né? E é isso, pessoal. Vamos para a vinheta e a gente já volta. Então é isso, né? Vamos lá. Vamos aí começar a tratar, a conversar sobre esse vocabulário básico da reforma tributária, né? Essa primeira parte, a gente vai ter um outro vídeo aí que a gente vai tratar da segunda parte sobre esses principais termos que é fundamental para você entender aí sobre esse tema, né? Reforma tributária. Então vamos lá, pessoal. Vamos aqui para o slide, vamos aí, né, ver qual que é esse primeiro tema. Vamos lá. Simplicidade, né? A reforma tributária, que foi aprovada aí pela Emenda Constitucional 132 de 2023, ela trouxe aí alguns princípios tributários, né? Incluiu aí expressamente alguns princípios no texto constitucional. E um deles é a simplicidade. Talvez esse seja o mais falado, né? Seja a principal diretriz aí trazida pela reforma tributária. Tornar o nosso sistema tributário mais simples, né? Óbvio, né, na perspectiva da legislação, realmente a gente vai ter uma legislação nacional, né, um regulamento único referente ao IBS e à CBS, né? Óbvio que pode até não ser um regulamento único, né? Mas eles vão ter ali a parte comum deles realmente vai ser idêntica, porque vai ser editado um ato conjunto ali do Comitê Gestor da Receita Federal. Então, em termos da estrutura da nossa legislação, realmente vai simplificar. Ao invés de a gente ter várias leis estaduais de ICMS, leis municipais de ISS, a gente vai ter uma legislação nacional. Em relação à obrigação tributária acessória, também a diretriz é simplificar. Ao invés de a gente ter ali várias obrigações tributárias acessórias, ser instituída pelos estados, pelos municípios, pela Receita Federal, a ideia é a gente unificar, né? No campo aí do IBS e da CBS, a gente ter obrigações tributárias acessórias unificadas. Então, um cadastro único, um módulo de apuração do IBS e da CBS únicos, documentos fiscais aí unificados, né? Padronizados em relação ao IBS e à CBS. Então, a ideia é simplificar a vida do contribuinte, né, numa perspectiva da legislação e na perspectiva aí, do cumprimento das obrigações tributárias acessórias, né, e também principal. Ok? Então essa é uma visão geral aí sobre o princípio da simplicidade. Vamos aqui ver outro? Vamos lá, pessoal. Né? Então vamos lá. Transparência. Pessoal, aqui
o princípio da transparência foi incluído aí no texto constitucional e realmente essa é uma outra preocupação, né, aqui na reforma tributária, né, a transparência, principalmente quando a gente fala de carga tributária. Exatamente. Como a gente tem hoje uma base de tributação fragmentada sobre o consumo, né? O ISS, ICMS, PIS/COFINS, tem o IPI, tem o IOF também. Então a gente tem aí uma parte são tributos cumulativos, outros são não cumulativos. Então isso acaba gerando aí muito resíduo tributário na cadeia, né? Muitos tributos aí eles não geram crédito, então isso vira custo, vira resíduo tributário, né, se insere no custo, né? Então a ideia, pessoal, é que a gente tenha uma não cumulatividade ampla, depois a gente até vai explicar sobre isso, uma não cumulatividade ampla, uma base ampla, né, uma base unificada e uma base ampla de incidência, para que a gente gere o mínimo de resíduo tributário na cadeia. Para que quando chegue lá a venda, né, de um produto, de um bem, de um serviço, para o consumidor final saiba exatamente a carga tributária que ele está sendo submetido. Então ele vai receber lá o documento fiscal, vai ter lá o valor do bem, o valor do serviço, e vai ter o valor do IBS da CBS. Então ele sabe exatamente o quanto de imposto, o quanto de tributo que ele está pagando. Porque hoje, pessoal, hoje a gente tem tributos calculados por dentro, né? Eles fazem parte da sua própria base de cálculo. Tem um monte de resíduo tributário, porque tem um monte de tributo cumulativo incidindo nas diversas etapas da cadeia produtiva. Então a gente não tem como saber, né? Tanto pelo fato de a gente ter tributos calculados por dentro, né? O ICMS, o ISS, a PIS/COFINS, né? Serem tributos que incidem sobre eles mesmos, e também em virtude desses resíduos tributários a gente não sabe, de forma bastante transparente, quanto que a gente paga de tributo, né, quando a gente adquire um bem, né, quando a gente adquire um serviço. E esse é um dos objetivos também aí da reforma, né, trazer transparência, especialmente aí quanto à carga tributária. Então, a ideia é que os cidadãos, né, os consumidores, saibam exatamente o quanto que eles estão pagando de tributo na aquisição daquele bem ou serviço. Ok? Então, vamos ver o próximo termo. O próximo termo, pessoal, é a cooperação. Outro princípio aí tributário incluído no texto. Então, a cooperação é algo fundamental. E aqui a gente tem que analisar a cooperação sobre duas perspectivas. A cooperação entre as administrações tributárias, né? E isso está muito simbolizado na questão do comitê gestor do IBS. Então, ali o comitê gestor do IBS vai ter uma entidade pública de integração dos estados e municípios para propiciar ali o exercício da competência compartilhada, depois a gente vai ver o que é isso, entre estados e municípios no tocante ao IBS. Né? Então vai ser fundamental ali os estados e municípios que vão integrar a estrutura do comitê gestor, exercer de forma cooperativa, né? Exercer de forma cooperativa aí a administração do IBS. E é fundamental ter aí uma cooperação comitê gestor União Federal, né, por meio aí da Receita Federal. Por quê, pessoal? A gente vai precisar ter ali uma harmonização da regulamentação do IBS e da CBS, né, por meio ali da publicação de atos conjuntos, entre Comitê Gestor e Receita Federal, a questão da harmonização da interpretação e também de obrigações acessórias IBS e CBS. Então essa cooperação Comitê Gestor e Receita Federal vai ser fundamental. Né? E também, né, para harmonizar a jurisprudência administrativa, né? Porque provavelmente a gente vai ter dois contenciosos diferentes, duas fiscalizações, né, dois contenciosos diferentes, uma para o IBS e outra para a CBS. Então, em alguma instância, a gente vai precisar harmonizar essa jurisprudência em decorrência de eventual divergência interpretativa dada pelo comitê gestor em relação ao CARF sobre uma determinada temática aí do IBS e CBS. A gente vai precisar aí harmonizar essa jurisprudência. Então, esse trabalho cooperativo, comitê gestor e união, vai ser fundamental. E a cooperação fisco-contribuinte, né? Administração tributária e contribuinte, né? No âmbito de programas de conformidade cooperativa, né? em que o fisco está ali para auxiliar o contribuinte, para indicar eventuais divergências que o contribuinte tenha
tenha trazido, olha, você informou em alguma declaração isso, e eu recebi esse tipo de informação, tá aí divergente, você não quer verificar, né? E aí eu te dou uma oportunidade de você se autorregularizar, né? Se autorregularizar. Então, tudo isso dentro de programas, né, de conformidade tributária, né? O fisco não está ali para punir, mas para indicar eventuais divergências e dar a possibilidade para o contribuinte se autorregularizar, e aí não precisar abrir uma operação fiscal, aí o próprio contribuinte se regulariza, paga a diferença, sem nenhum tipo de multa, né, aplicando ali os benefícios da denúncia espontânea. O fisco está ali para auxiliar. Né? E aí o contribuinte, que é um devedor contumaz, aquele que realmente não quer pagar o tributo, aí ok. Aí você inicia uma operação fiscal, aí você fiscaliza realmente quem merece ser fiscalizado. Né? E pune, né, quem merece ser punido. Porque às vezes o contribuinte se equivocou, pagou a menor, né, por algum erro, porque a legislação é complexa. Né? Então a gente tem que, obviamente, indicar para eles, antes de iniciar uma operação fiscal, indicar eventuais divergências para possibilitar eles se autorregularizar. Ok? Então essa cooperação fisco-contribuinte é bastante importante. Tá? Então vamos lá, vamos seguir aqui. E aí, pessoal, o IVA dual, né? Você já deve ter escutado, né? Quem está acompanhando aí a questão da reforma tributária, o IVA dual. Essa é a principal alteração. Né? A criação de um IVA dual, vamos extinguir. Né? Inclusive, a gente já teve vídeo aqui no canal mostrando para vocês quais são os tributos que vão ser criados, os que vão ser extintos. Então, a ideia é pegar toda a base de consumo que está fragmentada em diversos tributos, né? ISS, ICMS, IPI, PIS/COFINS, né? A gente vai unificar tudo isso, tá, na criação do IVA dual e mais um imposto, né, que é o imposto aí seletivo. E esse IVA dual, pessoal, né, diferentemente do IVA único, ele tem duas partes, que é o IBS e a CBS, que a gente vai ver é o próximo termo aí. Né? Então a gente não conseguiu criar um IVA único. O que foi politicamente possível foi a criação de um IVA dual. Vai ter o IBS, que é um imposto, e a CBS, que vai ser uma contribuição de bens e serviços. A ideia é que sejam tributos idênticos, que tenham a mesma lei, pelo menos idênticos na maior parte das coisas, né? Na maior parte dos elementos normativos estruturantes dos tributos. Fato gerador, base de cálculo, regimes diferenciados específicos, imunidade, responsabilidade, tudo isso, né, esses aspectos estruturantes do tributo, né, a gente vai ter normas idênticas tanto para o IBS quanto para a CBS, tanto assim que eles vão ser instituídos por uma mesma lei complementar. Vão ter suas diferenças? Vão ter suas diferenças, mas na maior parte eles vão ser idênticos. Ok? Então, o IVA dual, se acostuma, né? Imposto sobre valor adicionado de forma dual, porque a gente tem duas partes aí, não é um IVA único, tá? Então vamos lá. Pessoal, aí o IBS e a CBS, né? Então, você escuta o IVA dual, na verdade a gente está falando, né, do IBS, que é o imposto, né, de competência compartilhada aí dos estados e municípios, e a CBS, né, que é uma contribuição especial com o objetivo de financiar a Seguridade Social, né, e aí é de competência privativa da União, a União que tem a competência aí, né, em relação à CBS. Mas IBS e CBS é o mesmo fato gerador, vão ter a mesma base de cálculo, né, vão ser apurados pela mesma sistemática, mesma regra de crédito, questão da não cumulatividade, as regras de responsabilidade, imunidade, regimes diferenciados, favorecidos, regimes específicos, tudo igual, né, para o IBS e para a CBS. A, 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 a ideia é que eles sejam praticamente idênticos em quase tudo. Pelo menos na parte mais importante, eles vão ser quase idênticos. E vão ser instituídos pela mesma lei complementar, uma lei complementar de amplitude nacional. Ok? Então, alguns gostam de falar que eles são tributos sianeses, né? Vão nascer da mesma lei complementar, vão ter características praticamente idênticas para tudo. Vão ter suas diferenças? Vão. Né? A gente vai tratar disso num vídeo próprio, né? Mais para frente, dessas diferenças, das semelhanças, das diferenças. Isso é muito importante, né? A gente ter essa noção. Né? Mas aqui o que eu quero é que vocês se acostumem, né, com essa terminologia, IBS, CBS, IVA dual, que vocês não se espantem. O que é isso? Né? Vocês não saibam o que isso significa. É óbvio que aos poucos, né, conforme a gente vai publicando os vídeos aí, a gente vai aprofundando nos temas. Né? Mas por enquanto a gente tem que se familiarizar com a terminologia. Né? Esse é um ponto importante aí do nosso processo de aprendizado. Né? Então vamos lá. Qual que é o próximo termo aí, pessoal?
Competência compartilhada. Como eu já tinha colocado para vocês, né, no caso do IBS, a gente tem aí a competência compartilhada. É algo novo, né? A gente tá acostumado com tributos de competência privativa, com tributos de competência comum, competência residual, competência extraordinária. Então, essa figura trazida, né, uma figura nova, competência compartilhada, que a gente ainda não sabe exatamente o que significa, né? O que é essa competência compartilhada? Inclusive, a ideia é de gravar um vídeo para discutir sobre isso, né? Não dá para a gente, num vídeo aqui, que a gente está simplesmente introduzindo vocês aí essas terminologias importantes para você entender a reforma tributária, a gente explicar todas as nuances, né? Mas a ideia aqui a ideia aqui, fazendo um contraponto para a competência privativa, é o seguinte, os municípios dos estados estão acostumados a editar a lei lá para instituir o ISS, o ICMS, IPTU, IPVA. Eles estão acostumados a fazer tudo, né, em relação à administração tributária, arrecadação, a cobrança, o julgamento, a fiscalização, o lançamento, tudo de forma privativa. Eles não estão acostumados a compartilhar essas funções. Né? E aqui no caso do IBS, os estados e os municípios vão compartilhar, inclusive, a competência para instituir, junto com a União. A União vai, obviamente, instituir junto com a CBS e IBS, por meio de uma lei complementar nacional, e os estados e municípios só vão, obviamente, fixar a alíquota. Eles vão ter ali a possibilidade de fixar a alíquota. E aí, quando a gente entra no âmbito administrativo, a competência administrativa, uma parte, né, disso, das competências administrativas decorrentes da competência tributária, vai ser feito ali no âmbito do comitê gestor, que aí realmente vão ser funções que os estados e municípios vão estar compartilhando por meio do comitê gestor, a função da arrecadação, o contencioso, né? E aí, quando a gente fala de lançamento, fiscalização, cobrança, cada ente vai poder exercer, né, continuar exercendo essas funções no âmbito local, mas de uma forma diferente, né, sob a coordenação do comitê gestor, né, porque a gente vai estar agora no contexto de uma tributação no destino e não na origem. Então isso, obviamente, gera complicações em como que a gente administra o tributo, principalmente em relação à fiscalização e à cobrança, ok? Mas isso daí a gente vai detalhar mais em vídeos futuros. Ok, pessoal? Então vamos lá. Qual é o próximo termo aí? Imposto seletivo. Então, além do IVA dual, né, do IBS, da CBS, a reforma tributária trouxe aí esse novo tributo, né, esse novo imposto, imposto seletivo, que tem o objetivo de induzir, né, de exercer esse papel extrafiscal que era exercido pelo IPI. E o IPI vai ser praticamente extinto, né? Tecnicamente ele não vai ser extinto, mas para a maior parte dos produtos vai haver uma redução aí das alíquotas a zero, para aqueles produtos que não são produzidos na Zona Franca de Manaus. Então o IPI não vai exercer mais esse papel extrafiscal com o objetivo de inibir, de desincentivar o consumo de determinados produtos. E como o IVA, o IVA dual, o IVA, ele não tem não exerce esse papel extrafiscal, né, de diferenciar a tributação daqueles produtos que a gente quer inibir o consumo, desincentivar o consumo, aqueles produtos prejudiciais à saúde, prejudiciais ao meio ambiente, se criou esse imposto seletivo, que é o imposto do pecado, o excise tax, né, como alguns gostam de chamar, né, o imposto seletivo. Então, o objetivo do imposto seletivo é inibir, é desincentivar o consumo de produtos que sejam prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. É um imposto aí de competência federal. Depois a gente vai gravar um vídeo detalhando aí as principais características desse imposto. Então já se acostume com esse imposto, o imposto seletivo, que também é uma figura nova aí trazida pela reforma tributária. Ok? Então, vamos lá. Outro, base ampla, né? Você já viu falando, agora o IBS, a CBS, no contexto do IVA dual, tem base ampla, né? Visa aí tributar qualquer operação com bens materiais e imateriais, inclusive direitos e serviços, né? Então qualquer operação, né, dentro da lógica de consumo, né, dentro do exercício de uma atividade econômica, vai ser tributada pelo IBS e CBS. Então, essa distinção, o que é mercadoria, o que é serviço, o que é bem, o que é mercadoria,
No contexto do IBS-CBS acaba. Né? No contexto do IBS-CBS acaba. Então a gente não vai ter mais, para fins de definição, para fins de definição, SINCID, ISS, ICMS, saber o que é mercadoria, o que é serviço, o que é produto industrializado, né? Industrialização sobre encomenda, é serviço, é mercadoria, né? É tributado pelo IPI, isso acaba. Né? Tudo isso vai ser tributado, vai estar dentro, né, do campo de incidência do IBS, da CBS. Né? Então, essa discussão acaba. Né? E a gente unifica tudo num único imposto, né? Num único tributo. Óbvio, tem lá a CBS, que é uma contribuição, aí tem o IBS, né? Mas eles têm o mesmo fato gerador, o mesmo campo de incidência. Né? Só que a CBS vai ter uma alíquota lá fixada pela União Federal e o IBS o somatório da alíquota lá do IBS municipal e estadual. Depois a gente detalha, isso em vídeo futuro. Então, pessoal, a ideia do IVA é pegar a base ampla sobre o consumo. Qualquer operação ali, com bens, com serviços, independentemente da natureza do bem, vai ser tributado aí, pelo IBS e pela CBS, ok? Então vamos seguir, né? Neutralidade, você deve ter escutado muito essa palavra, né? Neutralidade. Né? Tem muito a ver quando a gente fala de IVA, né? O IVA, ele é para ser um imposto neutro, ou o máximo neutro possível, né? Interferir o mínimo nas decisões dos agentes econômicos. Então aqui a neutralidade, pessoal, ela tem essa lógica. A lógica de um tributo neutro é ele não interferir na tomada de decisão dos agentes econômicos. Né? E o IVA, né, quando a gente fala de neutralidade, né, a gente tem que analisar sobre duas perspectivas. Né? A primeira é a questão da não cumulatividade. Né? Então, uma não cumulatividade ampla, um crédito amplo, né? Depois a gente vai ver aí o tal do crédito financeiro, tudo que você adquire, que tem ali no documento fiscal, o destaque de IBS, CBS, tudo isso vai gerar crédito. Né? Óbvio, vão ter ali algumas exceções quanto a uso e consumo pessoal, mas é realmente restrições mínimas. A ideia é tudo dá crédito. Tudo dá crédito. Então, independentemente da forma como as empresas se estruturam, independentemente do número de etapas que você tem na cadeia produtiva, é, vai gerar a mesma carga tributária. Por quê? Porque quando a gente está no meio da cadeia, o débito vai anular, o crédito vai anular o débito. Né? Então o crédito anula aquele débito. Anula aquele débito. Então, na verdade, o que a gente vai ter é a tributação da última etapa, onde ocorre efetivamente o consumo final. Quando você vai fazer uma operação para uma pessoa que não tem crédito, por quê? Porque ela não é contribuinte regular do IBS e da CBS, quando efetivamente a gente tem ali o consumo final. Né? E a outra é não dar incentivo fiscal. Não dá incentivo fiscal. Porque, pessoal, a concessão de incentivos fiscais, regimes diferenciados, alíquotas reduzidas, isso acaba interferindo, né? Questões tributárias acabam interferindo na tomada de decisão dos agentes econômicos, onde ele vai instalar sua empresa. E não levar em consideração realmente a estrutura logística, a estrutura racional do negócio. Não, ele leva em consideração questões tributárias. Né? E um tributo que se diz neutro, ele não tem que levar em consideração na sua tomada de decisão um incentivo fiscal, um incentivo tributário. O objetivo do IVA é arrecadatório e atingir o consumo final. Ele não tem que interferir na tomada de decisão dos agentes econômicos. Né? Então, quando isso acontece, eu possibilito um crédito amplo, não cumulatividade ampla, né? Não concedo incentivos fiscais, concedo o mínimo possível de alíquotas diferenciadas, regimes específicos, só quando estritamente necessário, aí eu tenho efetivamente um IVA neutro. Aí, obviamente, a concretização do princípio da neutralidade. Óbvio que em algumas situações a gente não vai ter a neutralidade no seu grau máximo, sim, né? Mas a gente tem que tentar se aproximar o máximo possível desse ideal. Ok? Então vamos lá. Vamos lá, vamos ver o próximo termo, né?
Crédito financeiro, né? O nosso último termo aqui, para o vídeo não ficar tão longo, né? Crédito financeiro. Dentro dessa lógica, né, da neutralidade, né, da não cumulatividade, né, tudo que o contribuinte adquire, né, de bens e serviços, e tem lá no documento fiscal, o destaque de IBS CBS vai gerar crédito. Então a gente tem a lógica aqui do crédito financeiro, né, e não do crédito físico, como tinha no caso do IPI, né? Em que somente os insumos, os produtos intermediários, materiais de embalagem, né, realmente o que efetivamente era utilizado na produção, gerava crédito de IPI. Né? Materiais de uso e consumo, né? Materiais de limpeza, materiais de escritório, aquisição, aquisição de ativos para produção, né? Para produção dos produtos, né? Ativos permanentes, imobilizados, isso não gerava crédito de IPI. Né? No caso, o ICMS gerava ali crédito, mas uma proporção, né, ali de 1,48º, né? Então você não tinha um crédito imediato integral, você tinha aí o crédito sendo concedido de forma proporcional quando você adquiria bens do ativo permanente. No caso de PIS/COFINS, não era tudo que dava crédito, né? Você tinha várias restrições ao que era insumo, né? Então que era essencial, relevante para a atividade da empresa. Então você tinha ali várias restrições ao creditamento. Agora no IBS CBS não. Né? Tudo gera crédito. Até os materiais de uso e consumo da pessoa jurídica, sim. Né? As únicas restrições que a gente vai ter é os materiais de uso e consumo pessoal. Né? Quando realmente os diretores, os sócios, eles se utilizam da pessoa jurídica para adquirir coisas para ele mesmo consumir. Né? Então ele está se utilizando da pessoa jurídica para fins pessoais, e aí realmente ele até pode fazer isso, mas não vai gerar crédito. Não vai gerar crédito. Por quê? Porque não tem relação com a atividade econômica da empresa. Aí realmente essa é uma restrição, pessoal, que tem a ver com a aplicação da neutralidade. Né? E na verdade não é uma restrição ao crédito. Na verdade, isso decorre do próprio princípio da neutralidade. Porque você não está utilizando isso para a atividade da empresa. Você está utilizando isso para o uso e consumo pessoal do sócio. Né? Ele não pode utilizar a empresa, né, para adquirir bens em que ele mesmo vai consumir como pessoa física. Né? Não está sendo utilizado diretamente na atividade. Então, aí realmente a gente tem que restringir o crédito. Então, não é bem uma restrição, é uma decorrência lógica do próprio princípio da neutralidade. Ok, pessoal? Então, era isso, né? Era isso, né? Quase 30 minutos aqui para a gente falar um pouquinho, né, de alguns termos. A gente vai agora, né, espero que você assista a parte 2, a gente vai aí ter a segunda parte aí com o vocabulário básico da reforma tributária. Pode, escreve aí o que eu estou te falando. Depois de você assistir esses 2 vídeos, né, certamente você vai entender, né, melhor a reforma tributária. Você tinha dúvida aí em alguns termos? Agora, certamente, com esses vídeos aqui, você vai entender muito melhor aí a reforma tributária, se você estava se sentindo meio perdido. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E não esqueça, gostou? Gostou do vídeo? Dê um like, ajuda aqui o canal. Né? E aproveita, se inscreve aqui, né? Vem se tornar um acadêmico da reforma tributária. Então é isso, pessoal. A gente se vê aí no próximo vídeo. Fui!